Ao longo do mês de setembro, nós falamos sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de estarmos onde estamos. É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre andar devagar, refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa de Direção Espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Então ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro, aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso? Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, pano para manga. Falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso. É eu entrar na tenda. Eu quero entender o que você está me dizendo. Eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais ocultamos do que naquilo que dizemos. Então o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro. Que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. No meu silêncio está o medo de dizer. Está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia
e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. Entendeu? É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não pode. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Padre Fábio, boa noite, eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? Nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Que às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento, em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo, uma vida que não... Pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer, isso vai gerando uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então, às vezes, é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então, a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental.
para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo. Que às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né? É igual descer para Ubatuba, em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando o cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, porque ela está acabada, ela está destruída. Então, às vezes, nós escolhemos muito errado a maneira como nós vamos descansar. Então, a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que, às vezes, fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama. Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo. E ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo. Daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora. E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né?
E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos
entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha. Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande, e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. Muito obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar o seu coração. E eu quero aproveitar a oportunidade de contar uma história muito bonita que eu recebi através de um e-mail, que diz assim: quando eu era um menino, ocasionalmente minha mãe gostava de fazer um lanche à noite para substituir o jantar. Eu me lembro especialmente de uma daquelas noites, quando ela fez um lanche desses depois de um dia de muito trabalho. Naquela noite, já distante do tempo, minha mãe pôs um prato de ovos, linguiça e torradas bastante queimadas. Colocou tudo isso diante do meu pai. Eu me lembro de ter esperado um pouco para ver se alguém notava o fato das torradas estarem tão queimadas. Tudo o que meu pai fez foi pegar uma daquelas torradas, sorrir para minha mãe e me perguntar como tinha sido o meu dia na escola. Eu me lembro do que respondi. Eu não me lembro do que respondi, mas me lembro de ter olhado para ele, lambuzando aquela torrada toda queimada, com manteiga e geleia, e comendo todo satisfeito. Quando eu deixei a mesa naquela noite, eu ouvi a minha mãe se desculpando com meu pai por ter queimado a torrada. E nunca me esquecerei que ele disse a ela assim: meu amor, você sabe que eu adoro torrada queimada. Mais tarde, naquela mesma noite, quando fui dar um beijo de boa noite no meu pai, eu lhe perguntei se ele tinha realmente gostado da torrada queimada e se ele realmente gostava de torrada queimada, como ele havia dito para minha mãe. Ele me envolveu nos braços dele e disse: meu amigo, sua mãe teve um dia muito pesado e estava realmente cansada no dia de hoje. Além disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é assim, cheia de imperfeições. E as pessoas não são perfeitas. Eu também não sou o melhor marido. Também não sou o melhor empregado, nem tampouco sou o melhor cozinheiro. O que tenho aprendido através dos anos é que saber aceitar as falhas alheias, escolhendo relevar as diferenças entre uns e outros,
é uma das chaves mais importantes para a gente ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Além do mais, uma torrada queimada não precisa ser um evento destruidor. A história é muito sugestiva, né? E eu tenho certeza que enquanto a gente escuta, a gente também fica pensando em muitos momentos da nossa vida em que a gente se alterou, em que a gente perdeu a paz, que a gente perdeu a paciência, o prumo, o equilíbrio, porque a gente também teve uma torrada queimada na nossa vida. Aí nessa torrada queimada, a gente imagina aquelas muitas situações em que a gente foi contrariado, em que as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, que as pessoas não corresponderam às expectativas que a gente tinha, que aliás, uma das causas de muitos sofrimentos na nossa vida é justamente porque a gente cria expectativas, né? A gente não aceita a vida ser como ela é. A gente já vai para o acontecimento, já vai para o encontro com as pessoas, imaginando dentro de nós muitas coisas que depois frustram. Não é como a gente esperava, não aconteceu como a gente queria, como a gente sonhou. E muitas vezes a vida não vai ser mesmo do jeito que a gente esperava. As pessoas não vão agir como a gente esperava que elas poderiam ter agido. E aí cria esta inadequação do que a gente esperava que a vida fosse e do que a vida verdadeiramente pode ser. Nas expectativas, minha gente, muitas vezes nós colocamos fardos muito pesados sobre os outros. Criar expectativa com o outro, né? Esperar que ele tenha uma reação, esperar que ele vá agir de acordo com os nossos desejos, com as nossas esperanças, é muitas vezes colocar um fardo sobre o outro. E aí, as coisas não são do jeito como a gente gostaria que fosse, nem sempre é como a gente gostaria que fosse, e a gente muitas vezes age de maneira muito incorreta. Ainda hoje eu estava conversando com uns amigos e eu falando das minhas dificuldades. No momento em que eu me sinto inapto para lidar com a fragilidade. Às vezes eu me irrito com muita facilidade, né? E me irrito e me prejudico com a minha irritação. Porque o primeiro a ser prejudicado com a nossa irritação é o nosso organismo, né? Quando a gente fica bravo, quando a gente fica irritado, a gente descarrega no organismo uma série de toxinas que são nocivas para a nossa saúde. Por isso que os especialistas em saúde, né, os médicos que cuidam geralmente da nossa saúde numa visão um pouco mais global, sempre vão aconselhar que a gente diminua todas aquelas atividades que causam muito estresse em nós. Claro que se a gente for tirar tudo aquilo que nos causa estresse, nós vamos parar de viver, né? Porque na vida corrida que a gente leva, nessa vida cada vez mais apressada, né? Nós vivemos um tempo de muita pressa, de muito estresse, de muita expectativa. Nós temos que corresponder a muitas expectativas. Eu digo isso por mim, né? Essa semana, estando extremamente debilitado, não era dengue, né? Já saiu o resultado de sangue, mas eu tive uma virose muito forte desde quarta-feira passada, piorada por um medicamento que eu mesmo me mediquei, né? E piorou ainda mais, uma prostração horrível como efeito colateral daquele remédio, unida a uma indisposição mesmo que já existia, uma virose, sei lá, uma infecção. Mas eu pude experimentar na minha carne, durante esses dias, o quanto é triste a gente ter que cumprir uma agenda sem ter condições. O corpo está pedindo repouso, o organismo está pedindo uma pausa, e a gente não pode dar a esse organismo esta pausa, porque a pausa que a gente daria, que eu sinto que eu tenho o direito de dar, iria prejudicar muitas pessoas. E é nessa hora que a gente toma a decisão. Eu vou fazer todo o esforço para estar lá na hora do evento, para dar conta do recado, mas no momento em que eu não estou no evento, eu quero criar o meu estado de repouso e de descanso, para eu poder dar conta de lá. Mas aí a gente vê o quanto que nem sempre as pessoas são compreensivas com você. O quanto é difícil você corresponder à expectativa daqueles que me esperam. Isso não é só para mim, é para você também. Quantas vezes na sua vida você teve que dar conta
compromisso não estando bem, e as pessoas que estavam ali também não eram capazes de compreender que você não estava bem. Às vezes o máximo que você poderia oferecer, que podia oferecer, era uma torrada queimada, né? Foi o que você deu conta de fazer na vida. O que você conseguia fazer naquele momento era uma torrada queimada. Mas o outro esperava muito mais de você. E tudo isso nos angustia, porque nós nos enchemos dessas expectativas. A gente também não fica feliz quando a gente não consegue dar o nosso melhor. Mas aí a gente também descobre que tudo passa, né? Passou a semana, passaram os eventos, e agora? Como é que nós podemos voltar a administrar a vida de um jeito que nós possamos administrar melhor, que nós possamos diminuir um pouco essas expectativas que nós temos, para a gente também viver com um pouco mais de serenidade no momento em que a torrada estiver queimando. A gente controlar um pouco, né, as nossas ansiedades, melhorar um pouco mais a nossa paciência mesmo com os outros, com a gente mesmo, para que no momento que a gente se deparar com a torrada queimada, a gente saber ser feliz do mesmo jeito. Essa história é muito sábia, né? Esse homem que no momento em que percebeu que a esposa estava cansada demais, que não foi um erro porque ela quis, ele resolveu dizer que ele gostava muito de torradas queimadas. Para quê? Para não deixar a culpa no coração do outro, que não soube fazer ou que não deu conta de fazer o que precisaria ter sido feito. É assim que a gente vai crescendo, minha gente. Quando nós vamos descobrindo que há sempre um caminho a ser trilhado para que a gente possa ficar mais tolerante, para que a gente possa ficar mais amável, né? Quem sabe, com as pessoas que estão do nosso lado. A gente saber dosar, né? O que o outro pode nos oferecer, daquilo que a gente espera que ele venha nos oferecer. A gente ter essa consciência, essa clareza, essa maturidade, né? É maturidade, é questão de maturidade. A gente acolher a vida como ela está sendo, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente não tem, saber o que nós podemos melhorar no dia de hoje, mas também saber aquilo que não pode ser melhorado e que vai precisar esperar o dia de amanhã. Essa serenidade, essa tranquilidade que vai nos dando condições de sermos felizes mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Tudo aquilo que a gente vive só tem dois destinos dentro de nós. Ouvir uma lembrança boa de você lembrar, ouvir um remorso. Toda vez que você precisar administrar um luto, que é quando alguém vai embora da nossa vida, seja porque morreu, seja porque terminou um relacionamento, ou seja porque precisou ir embora. Toda vez que você precisa organizar um luto dentro de você, a maior dificuldade é a gente lidar com os arrependimentos. É muito triste você olhar para aquela memória. Eu não tenho mais a minha mãe, então toda vez que eu penso na memória dela, eu fico às vezes remoendo coisas que eu poderia ter feito, falado, ter estado. É muito triste a gente não conseguir se perdoar por aquilo que a gente não viveu. Porque o destino de tudo que nós estamos vivendo, ou será uma saudade boa, ou será um remorso doído. Há um livro muito simples que eu li num tempo da minha vida, em que tem uma cena que me ensina muito. O pai estava brincando com as crianças dentro da piscina, e a mãe passou e fez uma pergunta prática: o que vocês estão fazendo aí dentro? Ele poderia ter respondido de forma prática, né? Aquilo que você está vendo, nós estamos tomando um banho de piscina. Não. A autora revestiu a resposta dele de uma poesia que me ensina muito no dia a dia.
Ele disse: o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo saudade boa para o nosso futuro. Não é lindo isso? Não é lindo a gente viver com a consciência de que o agora, o único tempo da vida que nós temos é o agora. Você não tem o passado, você não consegue alterar um só centímetro do seu passado. E você não tem o futuro. Nós nem sabemos se teremos o futuro. O único tempo que realmente temos é este que está acontecendo aqui agora. Você tem como mudar a maneira como você saiu de casa? Ou você tem como mudar a maneira como vai voltar para ela? Isso não é lindo? A partir de hoje, prestar atenção em tudo que estiver acontecendo, minha gente. A vida merece ser festejada. Não espere datas especiais para dizer que ama. Não espere motivos para presentear. Não espere ocasiões para celebrar. Nós podemos fazer a vida ser luxuosa sempre. Um café com leite e cuscuz é a comida mais luxuosa do mundo, porque luxuoso não é o que você está comendo. Quem você está comendo. E isso não tem preço. Essa sensação de que a vida que nós temos é a vida que está valendo a pena ser vivida. Quantas vezes você pensou que não ia dar conta? E deu. Quantas vezes você pensou que não ia sobreviver? Sobreviveu. Você não conhece nem 10% da força que Deus deixou dentro de você. Você ainda não chegou nem na metade do que você pode de si, porque o Espírito Santo resolveu habitar o seu coração. E você precisa acordar esse Espírito Santo todo santo dia. Vou dizer uma coisa para vocês que tem feito muito sentido para mim. Às vezes quando a gente vai rezar, a gente levanta os braços para o céu, não é? E fala assim: vinde Espírito Santo. Como se ele viesse de fora. Não. Você vai rezar diferente agora. Quando você rezar vinde Espírito Santo, você vai puxar o ar de dentro. Vinde Espírito Santo. É dentro de você que ele está. E você precisa trazê-lo para fora. Você precisa amplificar a ação dele em você, na sua vida. Nós somos proprietários das riquezas que Deus deixou em nós no nosso batismo e nós não sabemos usar. Nós temos o poder régio de Cristo, a realeza de Cristo está em nós. Mas não a realeza dos reis e rainhas da Inglaterra, é a realeza da humildade, porque o seu rei foi coroado de espinhos. Quando você lembra a realeza de Cristo, você lembra a humildade que você precisa viver. A gente deixa de ser cristão no momento que a gente começa a acreditar que a gente é melhor que alguém. Ninguém tem o direito de se sentir superior ao outro. Nem pelo dinheiro que tem, nem pelo conhecimento que tem, nem pela religião que exerce, nada. A realeza de Cristo em nós nos lembra que Cristo era um homem, um Deus que acolhia todos que passavam pela vida dele. Chega desse cristianismo hipócrita que faz com que a gente fique rejeitando as pessoas, crucificando-as em praça pública pelos erros que nós cometemos na particularidade. O hipócrita é aquele que faz questão de gritar o defeito do outro para ver se de alguma forma ele esconde o dele. Por isso que a religião, ela tem que retirar de nós as hipocrisias. Quanto mais a gente cresce na realeza de Cristo, mais humilde a gente fica de entender: eu não sou melhor que ninguém. Eu posso ter caminhado muito na vida, eu não posso me sentir melhor que ninguém, porque quando eu me sinto melhor que alguém, eu estou regredindo na minha vida cristã. É o contrário.
Quanto mais eu mergulho no mistério de Cristo em mim, mais eu reconheço a minha miséria. E eu sempre digo assim, quando eu já conheço todas as minhas misérias, você não vai ter o poder de me humilhar. Sabe por quê? Quando você falar uma coisa ruim de mim, eu vou falar, ixi, eu sou muito pior do que isso. Aí eu te desmorono. Você vem com todas as armas para me agredir. Isso não é nada, minha filha, você não sabe nada. Tanto que eu sou pior do que você está falando. O que fica humilhado em nós é o que a gente não está convertido ainda, é o que ainda é vaidoso, que quer ser alguma coisa, que quer aparecer para os outros. Imagina. Não tenho que aparecer nada para ninguém, não. Somos miseráveis e ponto final. E estamos diariamente tentando ser pessoas melhores, mas isso não nos torna melhores que ninguém. O outro poder que você tem na sua vida e que você não exerce, a profecia de Cristo. No seu batismo você recebeu o dom régio, isso é, a dignidade cristã, a realeza de Cristo, a profecia. Você tem o poder de dizer a palavra que converte o mundo. Porque a palavra tem um poder enorme. A palavra fere, a palavra machuca. A palavra ergue, a palavra derruba. Você tem uma arma poderosíssima aqui. E aqui também, que a gente escreve. Às vezes a sua colega está toda feliz, postou uma foto lá. Aí o espírito de porco que habita em nós vai lá e fala, comenta que ela está gorda. Comenta que ela envelheceu. Comenta que essa roupa está... É o espírito de porco. Vamos pedir a Deus o dom da profecia. Eu só vou falar se for para edificar. Eu só vou escrever se for para promover. Senão fica quieto. Profetiza sobre a sua vida. Deixa de ser pessimista. Sabe aquelas palavras negativas que você diz para você todos os dias? Para de dizer que você acredita nelas. Você olha no espelho, você só vê os seus defeitos. Para de ficar olhando para os seus defeitos. Veja o ser humano lindo que você é. A gente engorda com o tempo, os peitos caem. E está tudo certo. As ruguinhas que a gente vai ganhando, está tudo lindo. Olha aí a alegria da senhora. Parece que está com 13 anos. Mas a gente tem aquele espírito de porco que só olha o defeito. Profetiza sobre a sua vida. Todos os dias de manhã, quando você olhar no espelho, vai lá, gracinha, vai vencer na vida. Coisa fofa. Fala para você mesmo olhando no espelho, você é linda. Olha que coisa linda que você é. Deus não errou com você. Deus não errou com você. É que às vezes você não sabe profetizar sobre a sua vida. Você terceiriza até seus demônios. Às vezes o povo vem e fala, padre, vai lá em casa fazer um exorcismo. Ela põe o capeta para dentro, alimenta o infeliz com as atitudes dela, com as palavras dela, e eu que tenho que ir lá expulsar. Quem criou o capeta que o expulse. Quem pôs o capeta para dentro que ponha para fora. A oração não é mágica. O que faz o capeta ir embora da nossa vida é conversão, é mudança de vida. É quando você para com os vícios que traz ele para dentro de casa. É quando você para com os hábitos que traz ele para dentro da sua vida. O capeta vai embora quando você se ama, porque ele não suporta quem se ama. Ele só faz festa na vida de quem não tem respeito por si. Não é seu caso. Então usa dessa profecia, profetize sobre a sua vida. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida.
E você também cresce quando é algo que você não quer que seja. E você, no exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Se chegar a essa estabilidade, vai precisar matar todos os sonhos que tem dentro de si, é justo? Da mesma forma como eu vi muitas pessoas cursarem direito porque o pai era advogado e seguiram a tradição mesmo que aquilo não realizasse. Quantas pessoas eu encontrei estudando direito, não porque queriam ser advogados, mas porque queriam prestar um serviço público, um concurso para um serviço público. E aí você perguntava, mas você se identifica com o serviço público? Não, é só para ter uma estabilidade. Isso pode parecer bacana aos olhos de alguns, mas isso é um verdadeiro absurdo aos olhos daqueles que de fato querem viver a sua verdade pessoal. Basta deixar que a verdade venha à tona. Às vezes você, na ânsia de fazer seu filho obedecer, você dita uma regra que não passa pelo ouvir com ele. Vai fazer assim, pronto, e acabou. Ouça o coração do seu filho. Ouse conhecer quais são as aptidões dele. Será que só porque nós desejamos, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, controlar a vida dos que nós amamos, porque achamos que controlar é amar? Será que é justo, em nome desse controle, nós condenarmos os nossos filhos a uma estabilidade que não realiza, que não faz feliz? Falsas respostas não nos realizam. Pode realizar seu pai, sua mãe, mas você acha justo comprometer a sua vida para agradar alguém? Isso não é evangélico. Obedecer significa ouvir com o outro, e não somente ouvir o outro, é ouvir com ele. E pode ser que aquela parte que precisa obedecer, no momento em que escuta com aquele que está propondo o que deve ser obedecido, chegue à conclusão de que o esclarecimento, a lucidez, esteja na parte mais frágil. Seremos autoridades mais qualificadas se nós desenvolvemos ou aguçamos a nossa sensibilidade para ouvir com o outro o que precisa ser escutado. Da mesma forma como eu também não tenho como viver as minhas perguntas na solidão. Eu estou sempre ouvindo com alguém ao meu lado. Saímos do nosso mundo, ferimos aquilo que estamos acostumados para dar um passo com o outro, sempre de mãos dadas. Porque nunca erramos, minha gente, quando vamos de mãos dadas. Nunca erramos quando seguramos na mão daqueles que nós amamos. Não é justo você impor a ele um fardo que Deus não impõe. Deus colocou nele um jeito de ser, uma forma de viver, de pensar, de sentir. É necessário que a gente tenha respeito pelo outro, que caminhe com ele. Claro, eu não estou dizendo para você abrir mão da autoridade que você tem, pelo contrário. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz ouvir com o outro. É aquela que nos faz pensar com o outro, sentir com o outro. Seremos melhor, bem melhor. Uma autoridade bem melhor, se a gente aprende a ouvir com o outro. Deus tem a oportunidade de falar em nós. Sim, porque Deus fala em nós quando a nossa verdade vem à tona. Quando nós não temos medo da pergunta que precisa ser feita. Não fuja delas.
É bom, né, quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa que nos desinstala. Nós ouvimos muitas coisas todos os dias, mas não é tudo que nos desinstala. De repente você percebe que aquela palavra, ela se encaixa dentro de você e começa a provocar uma boa desordem. Essa é a revolução que o verbo pode fazer na nossa vida. Sim, porque a mesmice da vida é justamente a gente ficar no mesmo cômodo o tempo todo. Pode ser que a gente se acostume a alguns cômodos da nossa vida e a gente passe uma vida inteira ali, acreditando que a nossa casa consiste naqueles cômodos. Na vida emocional é assim, na vida intelectual. Nós vamos saindo da nossa zona de conforto e nós vamos, neste intervalo, vivendo o desinstalo, esse desinstalar, a desinstalação, que é tão positiva na vida de quem quer crescer. Então, uma pergunta bem feita, na hora certa, tem o poder de morrer e orientar os caminhos da gente. Retira-nos da mesmice. Faz com que nós tenhamos condições de entrar nos cômodos que até então nós não estávamos acostumados a visitar. Vai viver o que você precisa viver. Não perca tempo com conflitos que não são seus. Tenha coragem de entrar nos quartos da sua casa, da sua vida, e descubra quais são as perguntas que hoje precisam ser feitas para que a sua vida tenha qualidade. Não tenha medo dos questionamentos. Muito melhor que conviver com falsas respostas é a gente ter a pergunta certa. Eu particularmente gosto de ir atrás de palavras que me desinstalem. Eu estou sempre com um livro, porque o livro é uma oportunidade que eu tenho de ser desinstalado. Gosto sempre de ouvir uma boa música, porque a palavra que chega pelo meu ouvido através de uma voz cantada tem um poder de me desinstalar. Os especialistas dizem que toda vez que nós aprendemos uma coisa nova, é como se o nosso cérebro fosse ferido positivamente. E o conhecimento, ele se estabelece à medida em que nós vamos ferindo, que nós vamos criando novas sinapses, né? Nós vamos criando dentro do nosso cérebro uma estrutura que vai nos levando a ir adiante, naquela reflexão, naquele conhecimento. Eu me recordo que, como professor, o grande desafio era desinstalar aqueles que já achavam que já sabiam. Sim, sobre muitas coisas nós já sabemos, mas de vez em quando a gente toma contato com uma outra forma de ver aquilo que nós já sabemos, contato com um saber sobre aquilo que já sabemos, e de repente somos surpreendidos por uma novidade sobre aquilo que já achávamos que sabíamos tudo. O conhecimento é dinâmico, é um movimento de reestruturação constante. E olha que nós já temos mais de 2000 anos de história, nós já evoluímos muito como humanidade, as ciências psicológicas nos ajudaram muito a compreender a dimensão humana dessa realização. Então nós já estamos auxiliados por muitas ciências que Jesus não tinha naquela época. Todas elas corroborando justamente a postura de Jesus, de colocar a pessoa no caminho certo. Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar.
E em uma palestra do senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente, tenho muito medo de sonhar grande demais a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter
uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo. E de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo. Para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana. Eu sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação do pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que esse sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo.